Hoje à tarde o Grêmio enfrenta o Fluminense no Maracanã, né? Mas o time já está de olho em outro adversário, o Flamengo, pela semifinal da Libertadores na próxima quarta. E para falar sobre esse jogão, o Casão Futebol Clube recebeu o Renatão, técnico do Grêmio, que estava com a língua afiada. Se eu achar que eu não tiver espaço nesse time, pelo menos ficar no banco de reserva, eu pego a minha mão e vou embora. Eu joguei muito, tanto é que os números estão aí, os títulos estão aí. O Grêmio pode não ganhar nada esse ano, mas o Grêmio joga sim o melhor futebol do Brasil. No Casão UFC de hoje, eu vou conversar pela segunda vez com o treinador do Grêmio, o Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi. Eu falo a segunda vez porque nós fizemos uma entrevista no começo e como ele é um personagem importante do futebol e o Grêmio também, vale a pena conversar novamente sobre outros assuntos. Obrigado, Renato, pelo ter topado conversar. Os seus números são impressionantes. Eu não gosto de números, tá? Mas os seus números, tanto no Flamengo como no Grêmio, eles são impressionantes como jogador de futebol. Qual foi o seu melhor momento? Os dois momentos, cara. Com a camisa do Grêmio, conquistei praticamente todos os títulos. Inclusive o mais importante da história do clube, que foi o título mundial. E no Flamengo, eu tive o prazer de jogar do lado do meu grande ídolo, que sempre foi, sempre vai ser, o Zico. E ajudei a conquistar o Campeonato Brasileiro também de 87, Copa do Brasil, enfim. Fui campeão tanto no Grêmio como no Flamengo. Então fica difícil de falar onde eu estive melhor. Você se sente mais um gaúcho ou se sente mais um carioca? Eu me dou muito bem com o mar, eu gosto demais da areia. A gente joga de vez em quando futebol. E o que é mais importante, na praia sempre tem as belas mulheres. Eu sou gaúcho, mas eu tô com 57 anos e eu tenho a maior parte da minha vida vivida no Rio de Janeiro. Na minha opinião, o Rio de Janeiro é a melhor cidade do mundo. Até porque eu me adaptei muito bem, mesmo quando eu jogava futebol e mesmo quando eu parei de jogar. Então, para mim, hoje, sinceramente, eu me sinto mais carioca do que gaúcho. O grupo do Flamengo é uma seleção, mas o Flamengo vem jogando um grande futebol nos últimos 3, 4 meses. O Grêmio joga há 3 anos, gente. Você falou que o Grêmio joga já há 3 anos o melhor futebol. E o Flamengo está jogando há 3 meses. Você não acha que está valendo nesse momento esses 3 meses do que os 3 anos? Não, porque daqui a pouco, 3 meses, pode acabar o futebol, o melhor futebol. O Grêmio não, o Grêmio vem há 3 anos. O Flamengo, na minha opinião, junto com o Palmeiras, tem os melhores plantéis do Brasil. Os jogadores são experientes, são jogadores diferenciados e, na minha opinião, pelo menos, é obrigação do Flamengo jogar o melhor futebol. Pela qualidade do grupo do Flamengo. Então hoje o Flamengo basicamente tem uma seleção. O jogador que ele quiser. O jogador que ele quiser. Parece um time da Europa. Lá vem Flamengo querendo um terceiro para terminar bem o jogo. Arrascaeta de bicicleta! Gol! O Grêmio gastou 7, 8 milhões em contratações. O Flamengo gastou quase 200 milhões. Então é o que eu falei, se me derem quase 200 milhões, eu também monto uma seleção. E eu vou ter a obrigação de jogar o melhor futebol do Brasil e vou ter a obrigação de ganhar os títulos. O Flamengo é o favorito? Sim, o Flamengo é o favorito. O Flamengo vai passar pelo Grêmio? Aí eu já não sei. Como você vê esse confronto aí? Você está preocupado, você está tenso? Eu estou tranquilo porque eu confio muito no meu grupo. O Grêmio, ele revela jogadores, ele vende jogadores e conquista títulos. E isso é mais importante. Não adianta só jogar bonito, você tem que ser campeão. O Grêmio joga para ganhar. O Grêmio gosta da bola, o Grêmio gosta de atacar o adversário. Você jogando para ganhar, você está muito mais próximo de uma vitória do que de uma derrota. Claro. Nós vamos perder? Lógico que nós vamos perder. Mas a probabilidade de ganhar é muito maior porque o Grêmio ataca muito. Qual a sua opinião de treinadores estrangeiros no país? Você acha que é legal? Eles acrescentam alguma coisa diferente? Tanto o São Paulo como o Jorge Jesus? Tem espaço para todo mundo. Agora, eu discordo quando daqui a pouco tem um treinador aqui no Brasil, com 2, 3 meses, aí tem gente que opina, o treinador estrangeiro é melhor que o treinador do Brasil. Não. Aí eu discordo. Por exemplo, o que o São Paulo e o Jesus ganharam? Até então, os dois estão fazendo um ótimo trabalho. Eu gosto dos dois, mas eu não comparo com nenhum. Eu também, exatamente. Estão fazendo ótimos trabalhos. Mas o trabalho no futebol é resultado.
o resultado Você tem que ser falou que campeão. o Jesus está fazendo um grande trabalho no Flamengo, e está mesmo, time ofensivo, muito técnico. É o treinador que eu tenho uma admiração por ele, até pela maneira que ele trabalha, pelo dia a dia dele. Agora, ele está com 65 anos, só treinou clubes em Portugal. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, já que os treinadores brasileiros estão ultrapassados, por que ele nunca saiu de Portugal e treinou um outro grande clube da Europa? Everton, passou, ficou cara a cara. Gol! Em 3 anos você fez o Grêmio virar uma potência, não só no Brasil, como na América do Sul. Como você conseguiu fazer isso? Foi planejado ou você viu o que estava para fazer e foi alimentando? Duas coisas fundamentais no time do Grêmio que eu coloquei e eles abraçaram a ideia. A qualidade dos jogadores e de jogar para frente. E valorizar a posse de bola. Uma coisa que hoje em dia eu estou preocupado com o futebol brasileiro, Casagrande, é que é inacreditável. Eu vejo times que não gostam da bola. É inacreditável o jogador do futebol não gostar de ficar com a bola. No momento que você não quer a bola, você vai se desgastar muito mais que o teu adversário. Por isso que o meu time gosta da bola, por isso que o meu time cansa o adversário, por isso que o meu time cria várias situações de gols, faz gols e ganha títulos. O lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Que golaço, Casa. O melhor jogador brasileiro que joga no Brasil, sem dúvida alguma. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. O Luan, o que aconteceu com o Luan? Como você viu essa queda de rendimento do Luan? O Luan foi o melhor jogador das Américas em 2017. O Luan chegou à seleção brasileira. Eu cansei de falar que o Luan, no momento, em 2017, era o melhor jogador do futebol brasileiro. E aí o Luan, de repente, da noite para o dia, ele teve uma queda muito grande. Eu continuo conversando com o Luan praticamente quase que todos os dias. E pergunto para ele o que está acontecendo. E nem ele sabe me responder. E realmente eu sinto que ele está passando por um momento não muito bom. Mas ele tem todo o apoio do grupo, todo o apoio do treinador, e a gente torce para que ele volte a jogar o futebol dele. E o Everton? É excepcional o momento do Everton. Ele, quando ele joga, a probabilidade do Grêmio vencer seus jogos é muito maior do que quando o Everton não joga. Então, hoje ele é um jogador muito diferenciado, ele faz muita falta pro time do Grêmio. Como você se sente assim, toda vez que se fala numa possível troca de treinador da seleção brasileira, seu nome é ventilado? Eu me sinto feliz, Casagrande. Quando eu tinha 18 anos, meu sonho era chegar na seleção brasileira como jogador. Cheguei. Fiquei na seleção brasileira durante 10 anos. Hoje, como treinador, é lógico que o meu sonho é chegar na seleção brasileira. A seleção brasileira hoje está muito bem servida com o Tite. Agora, eu trabalho no meu clube, busco sempre os melhores resultados para ter uma oportunidade na seleção. Se essa oportunidade vai chegar ou não, eu não sei. Eu sei que eu estou preparado. Como você vê também uma possibilidade de um treinador estrangeiro dirigindo a seleção brasileira? Como você vê isso? Eu sou totalmente contra. Eu acho que o Brasil tem bons treinadores que têm capacidade para treinar a seleção brasileira. Essa é uma opinião minha. Eu não sou contra o treinador estrangeiro trabalhar no Brasil. Eu sou contra o treinador estrangeiro trabalhar na seleção brasileira. Renato, estou finalizando. Obrigado mais uma vez. Espero te ver a terceira vez, quem sabe? Quarta, quinta? Não, conversando com o treinador da seleção brasileira, Renato Gaúcho. Quem sabe, né? Quando você quiser um Ibope, me Você ia gostar disso? Lógico. É isso aí.